Enquanto os nazistas avançam sobre Paris, algo inesperado acontece. Um novo tipo de aeronave sobe aos céus, aparentemente parte avião e parte pássaro, com as cores da França batendo suas asas e pairando no ar. Ela combate o avanço nazista e salva a cidade das luzes da tirania. Essa incrível aeronave é chamada de Europa, e esse pedaço da história é, na verdade, mais real do que você pode imaginar. Está certa, a incrível máquina de ficção científica do filme Duna é, na verdade, baseada em uma aeronave militar francesa, projetada para salvar Paris dos nazistas. E essa história não para por aí. Até mesmo a Airbus, nos dias de hoje, está projetando aviões com asas batentes para entrar na era da biomimética, que usa os princípios e design da natureza para trazer soluções e melhoria para a tecnologia atual, com o futuro em que você mesmo pode estar voando a bordo de uma aeronave gigante semelhante a um pássaro. Seja bem-vindo a mais um episódio no Mundo Hoje. No filme Duna, ele se locomove pelo planeta Tátia em uma aeronave chamada Europa. Essas aeronaves são caracterizadas por grandes asas batentes que se movem para cima e para baixo, o suficiente para gerar sustentação. Embora os jatos no filme fossem propulsionados principalmente por turbinas, as asas auxiliavam na sustentação da altitude e na manobra da aeronave através das tempestades de areia. Quando você pensa a respeito, esse método faz sentido. Temos asas fixas para a planagem em aviões e asas rotativas para helicópteros. Asas batentes são apenas o terceiro método não utilizado para se mover em voo, algo que vemos na natureza o tempo todo. As vantagens de tal aeronave são óbvias. Ela teria a capacidade de decolagem e aterrissagem verticais de forma eficiente. As asas batentes também ofereciam potencial vantagem em manobrabilidade e economia de energia em comparação com aviões de asa fixa, além das habilidades impressionantes em ambientes próximos ao solo e baixa velocidade, o que é o pesadelo de todo piloto. Isso tornaria a aeronave perfeita para aplicações militares, com missões geralmente realizadas por helicópteros ou por drones, ou aeronaves baseadas em cidades que precisam navegar por áreas urbanas densas. E são exatamente essas aplicações militares que os franceses pensaram no início do século passado. É isso mesmo, estamos voltando no tempo. O engenheiro francês René Lorin sempre ficou intrigado com o bater das asas das libélulas, e pensou ter encontrado a maneira de criar uma aeronave militar com esse conceito. Embora suas primeiras tentativas tenham sido prejudicadas pela Primeira Guerra Mundial, os avanços tecnológicos resultantes o levaram a criar um protótipo. Teve sucesso o suficiente para voar mais de 100 metros com a sua própria energia. Os testes realizados por Lorin demonstraram a viabilidade, sugerindo que o ornitóptero poderia atingir a velocidade de até 200 km por hora, com um motor simples de 90 cavalos de potência. Seguindo essas descobertas, os militares franceses encomendaram a construção de um ornitóptero em escala real para testes em túneis de vento em abril de 1937. E foi isso que ele construiu, chamado de Leverque 102T. O Leverque 102T teria 4 asas, como uma libélula, com 4 trens de pouso separados. Transportaria um piloto e também teria espaço para um artilheiro, ou um observador, ou um oficial de bombardeio, embora as restrições de peso impedissem isso durante qualquer teste real. O ornitóptero pesava 508 kg vazio, mas cerca de 630 kg quando totalmente carregado. Então era possível ter um membro da tripulação e alguma carga ou 2 tripulantes leves. As plantas do projeto indicavam que as asas tinham um curso de 50 graus a 40 graus acima do horizonte e de 10 abaixo dela, movido por um motor simples de 75 cavalos de potência atrás das asas. Também parece que a configuração operacional IP para as asas seria de movimentos diferentes, um par para cima e um par para baixo, embora tivessem vários eixos que pudessem ser movidos para ambas as posições. A posição para cima era para armazenamento. Com esse projeto final, o protótipo estava pronto para ser o primeiro voo de teste, bem, em um túnel de vento. Enquanto os testes iniciais foram ótimos, a tragédia aconteceria no dia 12 de abril de 1938. Quando estava em um túnel de vento a 130 km por hora, o 102T sofreu um mau funcionamento. Até então, durante os testes, as asas não haviam sido submetidas a muito estresse. Não havia fricção
e não gerava nenhum impulso para realmente impulsionar a aeronave para frente, porque não estava indo rápido o suficiente. Nesse novo teste, eles aumentariam a rotação do motor para 4.500 RPM, quando os materiais se romperam. Uma asa se dobrou, fazendo com que as outras 3 seguissem rapidamente. Toda a aeronave perdeu integridade, com um terço externo de todas as asas dobrando no meio. As asas direitas dobraram para cima e as esquerdas para baixo. Isso não foi causado por desgaste, já que a aeronave operava em um túnel de vento com sucesso há apenas 3 horas. Parece que a ciência dos materiais da época decepcionou o conceito, mas com a guerra no horizonte contra a Alemanha nazista, um protótipo destruído e a necessidade de toneladas de recursos para reconstruir e tentar novamente, o projeto foi abandonado. Isso nos faz pensar, se tivesse feito isso com a tecnologia de hoje? Bem, a Airbus está fazendo exatamente isso, e criou vários projetos e até construiu protótipos, inspirando-se no Albatros, conhecido por sua habilidade de travar as asas na articulação do ombro para os voos longos com fadiga mínima. A aeronave, conceito da Airbus, o Albatros 1, introduziu as pontas das asas com dobradiças, semi-aeroelásticas. Essas pontas de asas, semelhantes a um mecanismo de desbloqueio do ombro do cotovelo do pássaro, se adaptam a rajadas de vento para melhorar a dinâmica de voo. Essas pontas de asas com dobradiças semi-aeroelásticas ofereceram inúmeras vantagens em relação às asas fixas. Em primeiro lugar, elas reduzem o efeito de turbulência, tornando o voo mais confortável. Também diminuem a carga sobre as asas da aeronave, deixando-as mais estáveis. Além disso, elas aumentam a taxa de rolamento em comparação com as pontas fixas e evitam o stall da ponta durante o pouso, minimizando o arrasto e levando a redução significativa no consumo de combustível e emissão de CO2. A Airbus chegou a usar o bater de asas na pista antes da decolagem, para melhorar o controle de rolamento e navegar em alta e em baixa velocidade durante o voo. E não seria exagero pensar que em breve elas possam ser usadas para decolagens verticais. Mas se essa tecnologia é tão incrível, por que não temos em todos os lugares? Acontece que a ciência por trás disso é um pouco mais complicada do que parece a princípio. Existem 2 problemas principais. O primeiro é como projetar um mecanismo de asa que forneça sustentação e impulso ao mesmo tempo. Um ortocóptero necessita de asas capazes de produzir tanto o impulso, que é a força de propulsão, quanto a sustentação, que é a força para cima que sustenta o voo. Essas forças precisam neutralizar efetivamente o arrasto e o peso inicial da aeronave. Isso se torna complexo quando se considera que a sustentação gerada precisa estar dentro dos limites do peso, a resistência do material e a complexidade mecânica. Seria necessário um material de asa muito flexível, com uma grande superfície na descida, e então retrair no curso ascendente milhares de vezes por minuto. Ainda tem mais. Asas batentes aumentam o arrasto e não são tão eficientes quanto aeronaves movidas a hélice. E ainda não descobrimos como decolar verticalmente com asas batentes. Seria com uma abelha com oscilações massivas ou um grande batimento como de um pássaro. Até agora, todas as tentativas envolveram rebocá-lo para o ar para apenas ganhar velocidade. O segundo problema é lidar com as instabilidades da própria batida das asas. Tanto o projeto de aeronaves convencionais quanto de helicópteros são bastante estáveis na maior parte do tempo, mas o movimento constante dessa batida incluiria vórtices significativos e problemas de estabilidade do ar, que exigiriam praticamente uma IA para lidar com isso. Se uma asa ortocóptera se estendesse totalmente e se engajasse em leves movimentos de torção e batimento, poderia resultar em uma perda de sustentação da aeronave, enquanto uma torção e batimento excessivo levaria às condições de voo ineficientes. Esse é um dilema. E por último, só quero imaginar como seria a experiência real de voo a bordo. As asas batentes não fariam a aeronave subir e descer como um barco? Já temos turbulência, e eu sinto que isso só pioraria a situação. Engenheiros vêm trabalhando nesse tipo de aeronave há décadas, até séculos, se incluirmos as tentativas de voo humano. É isso mesmo, amarrar asas em um humano e deixá-lo bater. O exemplo mais óbvio, o que apresentei no início do vídeo, a dedicação de René Lourinho para criar isso, terminou em uma fuselagem colapsada em um túnel de vento. Mas não foi o fim do projeto, porque, adivinhe, os nazistas tentaram criar também em seguida. Em 1929, Alexander Lipschitz,
O projetista do Messerschmitt ME-163 Comet, e por favor não peça para eu repetir de novo, criou um ortocóptero movido à energia humana que voou de 250 a 300 metros após um lançamento rebocado. Alguns duvidaram da sua capacidade de voo independente, devido ao método de lançamento, mas ele argumentou que havia alcançado o voo sustentado. Infelizmente, ele nunca registrou isso e logo passou para os outros tipos de aeronaves. Já o Robert Crofeld alcançou o voo mais longo de 900 metros em 1942, com o ortocóptero movido à energia humana. Em seguida, ele adicionou um motor de motocicleta de 3 cavalos de potência, possibilitando um voo de até 15 minutos. Posteriormente, em 1947, ele desenvolveu uma versão de 10 cavalos de potência baseada em um planador com painéis de asa batendo. Mais recentemente, no entanto, uma equipe da Universidade de Toronto para os estudos de aeroespaciais dedicou anos para desenvolver um ortocóptero pilotado e movido a motor. Em julho de 2006, o UTS Ortocóptero número 1 alcançou um voo de 14 segundos, com decolagem assistida por jato. O professor afirmou que, embora o jato fosse crucial para o voo sustentado, as asas batentes eram a principal força motriz da aeronave. Parece que, embora a técnica exista claramente na natureza, aplicá-la integralmente em aeronaves tripuladas, e não apenas em pequenas partes delas, permanece um grande desafio. Até que chegamos a esse ponto e alcançamos as estrelas, talvez tenhamos que usar a magia dos filmes de ficção científica para mostrar essas aeronaves de aparência insana em voo. Bem, espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, não se esqueça de curtir, compartilhar para os seus amigos e se inscrever no nosso canal. Se tiver ideias, crítica ou sugestões de temas para o canal, não se esqueça de colocar nos comentários. E até mais!